O que é que Pedro escreve? Motivação, perigo, tribulação, mas paciência para não desistir. Porque nesta época aparecem os rumores que Roma pegou fogo e Nero não assumiu a culpa quando viu que a sua estratégia deu errado. Então ele vai culpar os cristãos e sanciona que aonde nas províncias romanas e em Roma tivesse cristão, tinha que ser queimado, tinha que ser destruído pelo fogo para punir como incêndio de Roma. E se não desistissem, seriam queimados vivos. Vejam que Pedro sabe disso. Então ele vai estimular os irmãos a não desistir. Vejam que no capítulo 1 ele começa dizendo, em síntese: irmãos, não desistam, na nossa linguagem, sejam santos, como aquele que vos chamou é santo. Se vocês confiam nele, permaneçam santos. Aí ele diz, vocês não podem desistir, porque não foi com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados ou comprados da vossa vã maneira de viver, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Então ele diz, vocês são uma geração escolhida por Deus, sacerdócio real, uma nação santa. Para quê? Para continuar anunciando a virtude daquele que vos chamou. Pasmem, pasmem. A história diz que começaram a queimar os crentes vivos. A história diz que queimaram tantos crentes que faltaram lenhas para queimar crentes. Mas eles não desistiam. Aí, como falta lenha, Nero diz, pendura nos postes. E os crentes agora vão iluminar cidades. O fogo queimando e eles não desistiam. Eu estive pregando em Turino, na Itália, no congresso de missões. E o pastor, preguei sexta, sábado e domingo. E o pastor me convidou para segunda-feira dar um passeio, pastor Marcos, para me mostrar alguns pontos que os cristãos sofreram, mas não desistiram. Quando ele saiu de mim com o hotel, chegamos de um lago, e ele disse, Bento, eles queriam tanto parar os cristãos de falar de Jesus e apagar a chama pentecostal, que eles amarravam pedras pesadas no corpo dos crentes e ameaçavam, se vocês não desistirem, nós vamos jogar vocês no lago e vocês vão morrer afogados, porque as pedras puxarão vocês para baixo. Se vocês querem continuar vivos, parem de anunciar e renunciem, apostate-se da fé. Os irmãos preferiam ser jogados no lago. Mas não desistiam. Por muitos pontos passamos. Entardeceu. Ele disse, eu ia a Roma com você, mas não vai dar tempo. Aí ele disse, olha, Bento, o imperador quis dizimar os cristãos e mostrar que Jesus continuava morto. Então ele mandou preparar um lugar específico para comprovar isso. Mandou fazer um tacho bem grande, com uma escada para subir, e depois da escada um corredor, tocha de fogo de um lado e tocha do outro. E mandou prender todos os cristãos que pudessem, que ele ia mostrar que esse Jesus estava vivo, morto, e se esses cristãos não desistissem, iam morrer. Então, quando chegou o dia, ele mandou que os soldados colocassem azeite inflamável dentro do tacho e mandou tocar fogo. A praça lotou de romanos para ver a certeza que Jesus estava morto e os cristãos que iam desistir ou morrer. Aplaudia o imperador, o ovacionavam e cantava louvores aos deuses de Roma. Quando o fogo estava no ápice e o azeite fervendo, ele deu ordem aos soldados, entrem nos buracos, tragam os prisioneiros, se eles não desistirem, pode jogar no azeite. Eles puxavam os irmãos dos buracos, presos, amarrados um no outro, acorrentados,
e ameaçava-os, praguejava-os e dizia: querem continuar vivos? Apostatem-se desta fé, parem de falar isto que vocês pregam, que este Jesus está vivo. Os irmãos queriam puxar, fazia força, diz o pastor, a história, eles puxavam a corrente para querer se soltar. Quando viu o fogo, eu perguntei, eles estavam com medo, pastor? O pastor disse: não, mesmo. Eles estavam tão cheios de Deus que um olhava para o outro e dizia: quem vai entrar lá primeiro sou eu. Eu quero ver Jesus primeiro do que você, mas eu não vou desistir. Eram jogados de 2 em 2, acorrentados dentro do tacho. Quando eles caíam dentro do tacho, fazia barulho. Os romanos enlouqueciam, adorando os romanos, adorando os deuses de Roma. Então piorava, porque era de 2 em 2. O pastor disse, Bento, de 15 a 20 minutos, houve silêncio na praça. Os romanos pararam de cantar louvores, pararam totalmente e não falaram mais nada, e não aplaudiam mais o imperador. Silêncio total. Eu disse: o que é que houve? Ele disse: os crentes que foram jogados dentro do azeite, acorrentados, começaram a pular de dentro do tacho sem nenhuma queimadura, e as correntes quebradas. Quando eles viam, se calava, e os crentes pegavam na mão um do outro e saía correndo gritando: os deuses de Roma não valem nada, mas o nosso Jesus é Deus da água e é Deus do fogo, e Ele está vivo.